Antigo Egito, um dos rios mais famosos do mundo, uma sociedade organizada e milenar. Civilização de características únicas, somada a uma tecnologia avançada que até hoje intriga os pesquisadores, mesmo que tudo isso tenha acontecido há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Ficou curioso? Segue no vídeo que eu te conto que história é essa. Quando se fala no Antigo Egito, a primeira imagem que se vem à cabeça são as das pirâmides, não é mesmo? Contudo, a história do Antigo Egito vai muito além disso, sendo cheia de contribuições sem precedentes para a história da humanidade, que influenciaram não somente a todos os reinos e impérios à sua volta, como também os deixaram um legado, que incorporam suas habilidades e as aperfeiçoaram, forjando seu próprio império e dando continuidade aos movimentos históricos iniciados pela primeira grande civilização da humanidade, a civilização egípcia. A civilização egípcia desenvolveu-se no norte da África, tendo por limites o Mar Mediterrâneo ao norte, o Mar Vermelho a leste e o deserto do Saara e a Líbia a oeste. Tais barreiras geográficas dificultaram por muito tempo qualquer tentativa de invasão estrangeira. Nesta região inóspita, cercada de areia por todos os lados, a vida não seria possível sem a dádiva do Nilo. Até mesmo o livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, faz referência aos ciclos e secas deste rio. O historiador Heródoto afirma que, uma vez por ano, de junho a novembro, ocorria o período de cheias do rio Nilo, que trazia consigo enchentes de até 10 quilômetros, que quando recuava, deixava uma grande área fértil, utilizada tanto para a agricultura quanto para o pastorio. Daí porque chamei de dádiva do Nilo. Porém, para não depender apenas deste estreito pedaço de terra fértil e do curto período em que ele estava propício à plantação, os egípcios construíram ao longo de sua história diversos canais de irrigação. Uma espécie de sistema de encanamento muito complexo para aquela época, que levavam a água do Nilo até áreas distantes de plantação que não eram afetadas pelo ciclo do rio. A região com mais canais de irrigação e mais utilizada para a plantação ficou conhecida como Delta do Nilo, uma região mais ao norte, junto ao mar Mediterrâneo. Os primeiros habitantes a se concentrar em volta do rio Nilo foram tribos nômades que se estabeleceram por volta de 10.000 anos antes de Cristo, mas somente por volta de 4.000 antes de Cristo, com o processo de revolução urbana adiantado, a construção dos primeiros povoados começou. Neste longo processo de sedentarização, surgiram as primeiras unidades políticas do Antigo Egito, 42 centros administrativos conhecidos como nomos, organizados em duas unidades maiores. O Baixo Egito ao norte, que recebeu este nome por estar mais próximo do nível do mar, e o Alto Egito ao sul, que recebeu este nome por estar em uma região mais elevada. Por volta de 3.200 a.C., essas duas unidades seriam unificadas, dando início à primeira dinastia egípcia. Os principais pilares da sociedade egípcia eram o conservadorismo e o coletivismo, ou seja, foi uma sociedade que buscou manter seus costumes e características políticas ao longo de seus milênios de existência, e que vivia sob um sistema social que só se manteve graças ao trabalho coletivo. Você já ouviu falar em hierarquia piramidal? Pois é, adivinha de onde veio esse termo? Se falou Egito, você acertou. No topo da pirâmide social estava o faraó, que além de chefe de estado e soberano do Egito, também tinha o status de divindade, sendo conhecido como Horus Vivo, Osíris ou filho de Ra. Se você não conhece, eu te explico. Ra era como os egípcios chamavam o Sol, e para eles o faraó era o filho encarnado do próprio Sol. Será que era pouca coisa? Logo abaixo, vinha a figura do vizir, uma espécie de primeiro-ministro que chefiava sobre um corpo de administradores. E para falar a verdade para vocês, na prática, era quem fazia o trabalho duro, embora fosse o faraó que colhia o resultado e a fama dessa administração. Depois vinham os grandes sacerdotes,
aqueles que cultuavam os deuses mais importantes, adquirindo mais poder e prestígio durante um período de reformas religiosas promovidas pelo faraó Amenhotep IV. Um pouco mais abaixo, vinham os guerreiros, que tiveram importância aumentada por terem devolvido a liberdade aos egípcios após um período de dominação pelo povo Hyksos. Descendo mais um pouco, vinham os escribas, que trabalhavam para o governo e o templo, e por vezes os únicos a dominar a escrita. Quase na base, vinham os camponeses, que arcavam com maior esforço, uma vez que seu trabalho na terra e na construção e conservação de canais de irrigação e obras no geral é que sustentavam a civilização egípcia. Na base mesmo, no último pilar dessa sequência, estavam os escravos, tanto prisioneiros de guerra, como pessoas que se vendiam por um determinado tempo para pagar suas dívidas. Se parar para pensar, não estamos muito distantes deles neste sentido, não é mesmo? Mas eles iam além. Era comum a prática de vender os próprios filhos ou parentes para pagar suas dívidas. Nesta sociedade em que a ascensão social era raramente possível, acessível apenas em períodos de transição política, todas as funções eram controladas pelo Estado e exercidas de forma hereditária, ou seja, as funções passavam de pais para filhos e sofriam controle absoluto de administração faraônica. Os egípcios desenvolveram 3 tipos de escrita: a hieroglífica, em que um caractere representa o objeto ou uma ideia, normalmente usado nos rituais sagrados; a escrita hierática, que era usada no sistema jurídico e administrativo; e a escrita demótica, um pouco mais popular. Os egípcios também descobriram os princípios da escrita fonética, que se baseia na representação dos sons da fala, e provavelmente se desenvolveria como uma alternativa ao latim. Nossa lista poderia ter 4 tipos de escrita, porém o conservadorismo político barrou tal progresso. A religião era o centro da vida desta civilização. Aliás, na história humana ela sempre esteve presente, por lá não seria diferente. E como já era de se esperar, tudo girava em torno dela e ela se empenhava em explicar tudo o que acontecia. Desde as cheias do Nilo até uma praga na lavoura ou uma invasão estrangeira, e geralmente nesses casos a culpa caía sobre o grande sacerdote, que não teria feito corretamente os rituais, desagradando aos deuses que assim respondiam. Eram 3 as principais escolas do pensamento religioso: a de Hermópolis, dos Heliópolis e dos Mênfis, sendo os principais deuses do panteão egípcio Osíris, Ísis, Set, Tot, Ptah, Horus, Aton, Ra, Amon, Amon-Ra. Hoje conhecidas como arte e monumento da humanidade, na época eram erguidas através do sistema de servidão coletiva. Normalmente tinha a finalidade de enaltecer os deuses, os governantes e o reino. Essas construções destacavam as incríveis habilidades egípcias em geometria e arquitetura. Na economia, cuja base era a agricultura, os produtos comercializados eram o trigo, cevada, lentilha, pepino, cebola, rabanete, tâmaras e uvas, o vinho e a cerveja, além de óleos, luminárias, cosméticos, remédios e papiros, além da criação de bois, asnos, porcos, carneiros, cabras, gansos e patos. Havia pedra, ouro e cobre em grande quantidade, embora ferro e madeira precisassem ser importados. Essa gama de matéria-prima para exportação e consumo local, junto com um comércio crescente, coloca em xeque a explicação simplista de que as riquezas do Antigo Egito foram conquistadas apenas através de campanhas militares. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Como vocês podem ver, estou começando minha jornada no YouTube e vou sempre me dedicar para trazer o melhor para vocês. E nesse momento, o maior apoio que eu poderia ter de vocês é a sua inscrição. Por isso, se você gosta de história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, pois tenho certeza que vou te passar muita informação. Inclusive, se você gostou do conteúdo desse vídeo, fique atento, pois estou preparando uma playlist especial para você, com tudo sobre as dinastias do Antigo Egito, religião, a história da Cleópatra e curiosidades. E claro, não podia ficar de fora, a construção das pirâmides. Por isso, te espero no próximo vídeo. Você é o meu convidado para saber que história é essa.